Fala gurizada, tudo bom com vocês? Aqui Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e eu queria saber quem aí lembra dessa cena do filme O Marciano, onde o Matt Damon aparece desenterrando algumas tranqueiras lá em Marte. É justamente sobre essa sonda e sobre esse carrinho aí que a gente vai falar aqui hoje. Então pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre rovers espaciais aqui do canal Drone Modelismo. No primeiro vídeo a gente falou sobre o pequeno Prop-M, que foi o primeiro veículo a pousar em Marte e fazia parte da missão soviética Mars 3, que pousou com sucesso no planeta vermelho no ano de 1971. Eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui um linkzinho para esse vídeo e também vou colocar outro no final desse vídeo. Então vocês decidem se querem assistir ele antes, depois voltar para cá, ou se querem terminar esse vídeo aqui e depois assistir o outro, tá? Tudo com vocês. E pessoal, a ideia aqui é falar sobre veículos de exploração remotamente pilotados. No entanto, eu sempre começo contando algumas historinhas para colocar vocês no clima antes de entrar no assunto em si. Então, se o teu interesse for só nos rovers, é só passar o teu cursor aqui sobre a timeline do vídeo que tu vai ver que tem uma espéciezinha de índice ali que vai te quebrar um galho e tu vai conseguir navegar pelos conteúdos do vídeo. Tá beleza, cara? Não te aperta aí. Vai conforme teu gosto. Então vamos lá pessoal, como eu falei, essa série aqui é sobre veículos remotamente pilotados, mas o caso é que o Prop-M, que a gente falou no outro vídeo, não era exatamente pilotado. Ele era uma espécie de carrinho bate-volta, tipo um aspirador de pó, só que com pernas. Mas apesar disso aí eu resolvi incluir ele em nome do registro histórico, mas eu prometo para vocês que isso não vai mais acontecer, até porque de 1971 a gente vai viajar para o ano de 1996. E olha que salto, pessoal, foram necessários 25 anos para os norte-americanos igualarem o feito soviético de colocar um rover no chão de Marte. Aliás, igualar não, né? Superar, já que nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a missão Pathfinder, que ao contrário da Mars 3 foi um absoluto sucesso. Então aproveita a vinheta que vai começar agora, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e também deixa aquele comentário de apoio para o YouTube saber se vocês gostaram do vídeo ou não e com base nisso recomendar ele para um monte de gente. E Marte é um amor antigo do povo da Terra, mas como a gente já falou no primeiro vídeo, chegar lá não foi a coisa mais fácil que a gente já fez. E como vocês já devem saber, os russos foram pioneiros nos esforços de chegar até lá. A primeira vez que eles tentaram foi em 1960, aliás eles tentaram duas vezes nesse ano, mas infelizmente nenhuma delas deu muito certo. Uma teve problemas com combustível e a outra teve um problema no giroscópio. Olha os problemas daquele tempo. Já em 1962 foram mais 3 tentativas, né? Eles queriam muito chegar lá. E logo de primeira eles já conseguiram até entrar em órbita, pessoal. E aí é claro, né? Eles ficaram super animados até que o motor explodiu, só que eles eram insistentes, então lá foram eles de novo, e aí dessa vez as coisas correram melhor ainda. O foguete decolou, saiu de órbita, mirou em Marte e começou a viagem. Mas infelizmente depois de percorrer 100 milhões de quilômetros, que é cerca de metade do caminho, ela acabou perdendo comunicação, e aí lá foram os pobres dos nossos heróis soviéticos de volta para a prancheta. E olha pessoal, que todas essas tentativas aí nem eram para chegar em Marte, elas eram só para dar uma passadinha por lá e olhar mais de perto. Só que nesse ano aí eles tentaram de novo e dessa vez eu acho que eles pensaram que nada pior podia acontecer, né? Afinal eles já tinham percorrido 100 milhões de quilômetros e morrido na praia. Então eles resolveram que se era para tentar de novo, então, né, que fosse com estilo. E aí agora eles não queriam mais só olhar de perto, eles queriam pousar em Marte. Então eles construíram mais um foguete lá, o Sputnik 24, que decolou direitinho, chegou na órbita baixa da Terra, mas não conseguiu seguir viagem por causa do motivo que vocês não vão acreditar. Uma porcaria de um fusível que desarmou e impediu o próximo estágio de ser acionado. Enquanto isso, né, os norte-americanos obviamente deviam estar lá, né, rachando o bico com as trapalhadas dos soviéticos, mas é claro que eles perceberam também, né, afinal não eram burros, que eles estavam ficando para trás. Então em 1964 eles decidiram que estava na hora de mostrar como é que se faz para chegar em Marte. Lançaram então a sonda Mariner 3, que é exemplo das outras missões também, só queria dar uma passadinha por lá, e também não conseguiram. No caso deles foram os painéis solares que não abriram
funcionaram como deveriam. Só que nessa época falhar era comum, era o padrão, então eles sabiam que as probabilidades da primeira tentativa não dar certo era muito grande, então eles não faziam uma nave, eles faziam duas. Então ainda em 1964 eles lançaram a Mariner 4, que foi a primeira sonda a conseguir dar esse rolê até lá e tirar a primeira foto digital de Marte. E eu sei que isso não tem muito a ver com o assunto desse vídeo, mas é uma curiosidade interessante, é que como o gravador de bordo da Mariner 4 estava dando uns probleminhas, os cientistas resolveram usar os dados brutos recebidos pela sonda para desenhar a foto à mão mesmo, pixel por pixel, usando o giz de cera, como se fossem daqueles livrinhos infantis que a gente vai pintando os números. Só que com as instruções escritas em língua de máquina. E os computadores naquela época eles eram tão lentos, pessoal, que os cientistas terminaram de desenhar antes do computador, que eventualmente também terminou, e aí comparando as duas fotos eles concluíram que estava tudo funcionando como deveria. Sucesso total. Mas pessoal, não pensem que daí pra frente foi tudo festa não. Depois disso aí foram outras 26 missões entre sucessos e fracassos, incluindo a missão japonesa Nozomi, que ficou sem combustível no meio da viagem, até a gente chegar em 1996, quando teve início uma das missões mais famosas da história, a missão Pathfinder. Lançada em 4 de dezembro de 1996 pela NASA a bordo do foguete Delta II, a Pathfinder decolou do Cabo Canaveral e transportava um pequeno rover batizado de Sojourner, em homenagem à abolicionista afro-americana Sojourner Truth, que defendia os direitos civis afro-americanos lá no século XIX. Antes disso aí, ele era conhecido apenas por MFEX, abreviação de Micro Rover Flight Experiment. Meu inglês está melhorando com essa série, que é uma barbaridade. E com a decolagem ele foi tudo tranquilo, pessoal, uma paz absoluta. Mas depois de 7 meses a missão ela precisou enfrentar um dos seus piores desafios, que era justamente pousar em Marte, já que pela primeira vez a NASA ia usar uma nova técnica de pouso. Ao contrário do que eles tinham feito já nas missões Viking de 1976, onde o módulo desacelerou com a ajuda de um paraquedas e pousou com auxílio de retrofoguetes, a Pathfinder iria descer em direção ao planeta em altíssima velocidade, entrando na atmosfera a uma velocidade de mais de 20 mil quilômetros e literalmente seria largada de uma altura de mais de 300 metros. Olha que louco! Então, depois de entrar na atmosfera marciana a 20 mil km por hora, a cápsula desacelerou para cerca de 1.300 km pela força do atrito no escudo térmico e então disparou o paraquedas, que daí reduziu a velocidade para casa dos 240 km por hora. Cerca de 40 segundos depois, o escudo térmico foi ejetado e o módulo de pouso foi baixado por uma corda de 20 metros, ficando literalmente por um fio. E aí, ao chegar aos 355 metros de altura, o sistema acionou um conjunto de airbags para proteger a preciosa sonda, já que a ideia era de fato cortar a corda e jogar o negócio lá no chão de Marte. Só que tinha um problema, pessoal. Os airbags que protegiam ela, eles foram feitos para suportar impactos de até 54 km por hora. Então, quando a carga estava a cerca de 100 metros do solo, 3 retrofoguetes foram acionados e fizeram ela ficar flutuando a cerca de 20 metros de altura antes de serem desligados. Depois disso aí, o resto do pouso foi em queda livre mesmo, e a sonda atingiu o solo a 50 km por hora, ainda assim dentro dos limites dos airbags, e pousou depois de dar 16 saltos de até 15 metros de altura. Todo esse processo tenso aí durou apenas 3 minutos, mas que com certeza devem ter sido uma eternidade lá pro pessoal do controle da NASA. E uma coisa interessante é que até então os cientistas eles não tinham como saber exatamente onde que as sondas iam pousar. Então eles basicamente precisavam construir alguma coisa que pudesse pousar em qualquer lugar, o que era bem complicado. Mas graças às sondas orbitais que já estavam por lá mapeando a superfície de Marte há algum tempo, a Pathfinder foi a primeira a saber exatamente onde o pouso iria acontecer. Eu vou escrever o nome do lugar aqui embaixo, porque eu esqueci de fazer essa pesquisa aí. Então, voltando ao pouso, depois que aquela bola gigante finalmente parou, os airbags foram desinflados e o módulo de pouso se abriu, revelando diversos equipamentos e também o grande herói desse vídeo, o rover Sojourner. E quando isso tudo acabou, já era noite em Marte, então no dia seguinte a Pathfinder ergueu a sua antena à torre da câmera e deu sinal verde para o Sojourner desembarcar e iniciar sua jornada. E essa foi a primeira vez que um veículo construído na Terra percorria livremente o solo de Marte. E é por isso que a partir
partir de agora a gente vai falar justamente sobre esse carinha aí. O Sojourner era um rover relativamente pequeno, media 65 centímetros de comprimento, 48 de largura e 30 de altura, além de pesar cerca de 11 quilos. Isso aqui na Terra, né, pessoal? Porque lá em Marte ele pesava 4,5 quilos. Ele era equipado com painéis solares que produziam 15 watts de potência e também possuía uma bateria que permitia operações noturnas por um tempo limitado, além de alimentar o sistema de aquecimento para os componentes eletrônicos. E um detalhe interessante é que a velocidade dele era de míseros 0,4 metros por minuto, o que dá 24 metros por hora. Não é quilômetros por hora, é 24 metros por hora mesmo. De fato, nada muito emocionante, tanto que durante a missão dele ele se moveu apenas 100 metros no solo marciano. De qualquer forma, o legal é que para onde ele ia, ele carregava com ele alguns equipamentos de medição, além de 3 câmeras, e a principal missão dele era descobrir do que as rochas e o solo marciano eram feitos. E além desse objetivo aí, a missão Pathfinder serviu também para mostrar que era sim possível conduzir missões científicas de baixo custo para Marte, já que o custo da missão foi de 280 milhões, cerca de 15 vezes menos do que as missões Viking. E aí agora para os nerds de plantão que estão aí assistindo o vídeo, vão então algumas curiosidades tecnológicas a respeito do Sojourner. Quem abrisse ele ia encontrar no núcleo uma CPU Intel 8085 de inacreditáveis 2 MHz, 64K de memória fabricada pela IBM, além de uma espécie de HD, ou memória não volátil, de 176 KB. Além disso, ele também utilizava o módulo de pouso como meio de campo para enviar dados para a Terra, mas ao contrário do próprio IM soviético, que se conectava ao módulo de pouso por meio de um cabo de 15 metros, a Sojourner utilizava um modem de rádio de 9.600 bits por segundo, muito embora a velocidade real não passasse ali dos 2.400 bits por segundo. Esse sistema de rádio tinha um alcance de cerca de 500 metros, muito embora em uso normal não fosse comum ele se afastar mais do que 10 metros. Isso porque, para decidir para onde o rover deveria se deslocar, a NASA utilizava as imagens da câmera do módulo de pouso e, como não dava para enxergar muito longe, não tinha como se afastar muito mesmo. Ainda assim, ele contava com um sistema de segurança parecido com o fail-safe dos nossos drones, e se ele perdesse contato com a base, ele voltava sozinho para o último ponto onde havia feito comunicação. Uma coisa legal é que o piloto dele na Terra utilizava um sistema de óculos 3D e uma trackball para movimentar ele, tudo graficamente graças a um computador de uma marca que sempre foi sinônimo de máquinas poderosíssimas, a Silicon Graphics, que, para quem estivesse perguntando, foi comprada pela HP em 2009. Mas o fato é que ele se deslocava, e isso era muito legal. E num desses passeios, o Sojourner encontrou aquela que se tornaria uma das pedras mais famosas de Marte, a Yod Rock, que recebeu esse nome por ter um formato semelhante ao da cabeça do Yod Beer, ou como ele é mais conhecido aqui no Brasil, o Zé Colmeia. Aqui inclusive tem um videozinho muito fofo dela encontrando a Yod Rock numa sequência de fotos tirada pela Pathfinder. E apesar da NASA ter estimado que a missão Pathfinder duraria entre uma semana e um mês, ela na verdade se estendeu ao longo de quase 3 meses, até que ocasionalmente, parou de se comunicar. A causa provável é que, após vários ciclos de carga e descarga da bateria, ela tenha deixado de funcionar, e aí, sem o sistema de aquecimento, o frio extremo das noites marcianas teria danificado ali os sistemas eletrônicos. E esse aí parecia então a última ocasião em que a gente teria notícias da sonda Pathfinder, né? Mas em 2007, a sonda orbital Mars Reconnaissance Orbiter tirou uma foto do local e conseguiu localizar a Pathfinder na superfície de Marte, no mesmo lugar onde ela passou os últimos 10 anos, já que em 27 de setembro de 1997, ela parou de enviar dados e foi declarada oficialmente morta depois de enviar mais de 16.500 fotos aqui para nós. E uma coisa interessante nessa missão é que o módulo de pouso da Pathfinder foi posteriormente renomeado para Carl Sagan Memorial Station, em homenagem ao famoso astrofísico. Vocês já pararam para pensar, pessoal, que legal vai ser se com as futuras missões tripuladas para Marte previstas aí nos próximos anos a gente puder voltar lá e fazer uma visitinha? Que época para se viver, né? E é com esse clima de ficção científica virando realidade que eu me despeço. Deixem os comentários de vocês se vocês querem ou não que eu faça o próximo vídeo dessa série, que daí vai ser sobre os rovers Spirit e Opportunity. Tá beleza, gurizada? Então era isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!